resistindo ao quê? A corrente. Ele resiste à corrente elétrica. Ou seja, ele força com que, ele faz com que a corrente elétrica chegue aqui e comece a bater de um lado para o outro e começa a forçar. Por isso que se chama de resistência. Não é? O que acontece? Quando você resiste uma certa quantidade de elétrons em um mesmo local, tudo isso aqui tende a esquentar, então aumenta a temperatura e isso faz com que a água esquente, beleza? Então é dessa forma que funciona a resistência de um chuveiro. A energia bate aqui, ela é resistida pelo material e faz com que esse aparelho esquente, esquente, esquente e acabe esquentando a água. Quando você desliga o chuveiro, você diminui a passagem da corrente elétrica e essa água volta a esfriar normalmente. Tranquilo? Outro efeito é o efeito luminoso, né? Então, a gente pode transformar a energia elétrica em energia luminosa. Mas no meio ambiente também existe essa forma de transformação. Alguns gases rarefeitos emitem luz quando são atravessados por uma corrente elétrica. No caso aqui das auroras boreais, que nada mais do que os gases que ficam lá na atmosfera, né, ele é considerado como matéria também, ou seja, ocupa um lugar no espaço. Quando essas matérias entram em atrito umas com as outras, há um grande acúmulo de matéria e acaba se chocando umas com as outras. Esse atrito gera esse efeito luminoso, não é? É por conta desse atrito que gera esse efeito luminoso que vai gerar energia luminosa, não é? E apenas alguns locais, né, entre os polos que a gente vai conseguir enxergar esses tipos de fenômenos aqui. Tranquilo? Outro efeito é o efeito magnético, né? A gente pode citar exemplos aí do é quando uma corrente elétrica atravessa um condutor e ele cria próximo a esse condutor um campo magnético. No caso aí os ímãs, né? Os motores à base de ímã, conversores, né? Transformadores, né? Aqueles transformadores que ficam nos postes, né? Então ele faz com que gere um campo de energia, né, ao redor dele. O efeito químico é quando uma solução eletrolítica, ou seja, tá, uma solução em água, né, pode sofrer decomposição. Isso aqui é no caso do efeito do niquelamento ou também no caso da cromagem, não é? Que colocam os produtos corrosivos dentro de uma solução aquosa, não é? E deixam lá um certo tempo e esse objeto torna um efeito mais brilhoso, né? Então ele tem esse efeito de decomposição, né, para melhorar, no caso aqui, as peças feitas de metais, não é? Então, dentro da eletricidade, antes da gente começar os cálculos, a gente pegar, né, alguns conceitos ainda, a gente tem os geradores de energia elétrica, né, que é todo dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Por definição, um gerador de energia elétrica. Então, ou seja, é uma fonte de energia. Qual é a nossa fonte de energia básica? É o nosso alimento. Né? Então, a gente está transformando uma energia química em energia mecânica. Como assim mecânica? Para a gente conseguir andar no dia a dia, para a gente conseguir falar, para a gente conseguir se mover, pegar algum objeto pesado. Então, a gente precisa de energia. Então, a gente está transformando a energia química do alimento em energia mecânica, no caso, chamado de força. Então, esses mecanismos geradores, né, são de grande importância em momentos onde há uma interrupção de fornecimento de energia, pois ele é capaz de garantir o seu fornecimento. Então, a maioria dos geradores de energia são aqueles que conseguem transformar vários tipos de energias, né, de socorro, que chamamos. Né? Os tipos mais comuns de energias conversíveis é o quê? Mecânico, químico, luminoso, eólico e o térmico. O mecânico é o mais comum, né? No caso, as bombas hidrelétricas, não é? Quando a gente tem aqui uma bomba que facilita a passagem da água e faz movimentar essa bobina aqui, que essa bobina vai gerar uma energia, né, que vai distribuir para toda a cidade. Isso acontece aí acontece nas barragens. Outro exemplo aqui é no caso da bicicletinha aqui, que pode, né, recarregar a bateria através, quando você começa a pedalar, você está gerando uma energia, né, e essa energia pode ser acumulada. Outro tipo é um gerador químico.
Um exemplo de gerador químico é as pilhas, né? Frequentemente utilizado na aparelhagem de baixo consumo, né? Esse tipo de gerador é capaz de transformar energia química, né? Através da reação química, transformar em energia elétrica. Então, as pilhas, as baterias, né? Elas são geradas através de reações químicas que são. Se você abrir uma pilha aqui, você vai ver um pozinho preto, não é? Que é uma mistura de agentes químicos que vai gerar um tipo de energia bem básica aí, né? Um baixo gasto de energia. Outro tipo de gerador é o gerador térmico, né? Responsável por aproximadamente 80% da eletricidade mundial, né? No caso, combustíveis fósseis e usinas nucleares. Né? Esse gerador é capaz de converter a energia originada do calor em energia elétrica, né? Um exemplo aí no caso dos trens, né? Quando você joga o carvão, você está transformando uma energia, né, térmica, está esquentando, está gerando fogo, em energia o quê? Mecânica, está fazendo com que o carvão, né, faça com que o trem se movimente. Tranquilo? Outro efeito aí, por fim, é o efeito, não é? Por fim não, ainda tem um eólico, luminoso. O efeito luminoso é o exemplo das placas fotovoltaicas, não é? As placas aí, né, de energia solar. Ou seja, essas placas normalmente elas são alimentadas por silício, né, que é um átomo que ele é um elemento que ele tem uma grande sensibilidade a variações de temperatura, né, ele consegue reagir bem com a temperatura, então quando coloca esse silício na placa, ele faz com que absorva bem mais, não é, os raios solares aí do provenientes do Sol. Né? Então, temos aí um gerador de energia através de uma fonte luminosa, né? Uma fonte limpa. Só é caro de se colocar, mas é uma energia muito limpa, mas vale a pena. Outro processo é o processo de energia eólica, que é apresentar alta tecnologia e inovação, outro tipo de energia limpa. Esse gerador transforma a energia cinética, no caso dos ventos, em energia elétrica. Né? Mas bastante citado aí, os campos eólicos aí, que o vento bate aqui, faz girar essa hélice e faz com que gere energia e acumule e se distribua. Tranquilo? Aqui são alguns exemplos que na próxima aula eu vou respondê-lo para vocês. Né? Por enquanto aí apenas a parte conceitual aí vocês vão se apegando. Tranquilo? Então com base nos nossos estudos é basicamente isso. Continuamos aí, né, nas próximas aulas. Tranquilo? Com isso é só e obrigado.